Pacheco, cidade de São Marcos, Rio Grande do Sul. Pergunta: boa noite. Como distinguir as situações em que devemos tomar a frente da questão das que estamos movidos pelo ego camuflado de racionalizações? Muito obrigada. Quase sempre não temos como distinguir. O que fazemos, em vez de pensar aquela coisa, fica um pouco masturbação espiritual, não é? Ou aquela pretensão de superioridade, e começamos com farisaísmo religioso. Agora tem ego, não, agora é meu espírito. Agora eu quero fazer, não sou eu, é minha consciência. Esqueçamos isso. Qual é a minha responsabilidade? Qual é o meu dever? Como eu devo me posicionar como cristão ou cristã nesse momento? Não aquela turista meio como pensar como Jesus pensou, amar como Jesus amou. Que presunção megalomaníaca! Jesus, a pessoa tem a pretensão de agir, pensar e sentir como Jesus, então já é um Cristo. O que nós podemos fazer é usar o modelo supremo, que é Jesus, e nos referenciar pelo que nossa consciência autoriza, se é possível, nós fazermos. O que é que minha consciência me pede fazer? O que é meu dever? Tem um pouco de ego, vai com ego. Como que pais e mães agem? Como profissionais responsáveis agem? Qual é a minha responsabilidade? O que é uma obrigação moral para mim? Se nós formos pessoas movidas por caráter, consciência, responsabilidade, e a maior parte das pessoas são assim, mas ficam um pouco tímidas, não, e vem esse pudor, a humildade, olha a vaidade. Tem todo o meio religioso que está preocupado com a vaidade. Aí outro meio religioso, todo mundo está explodindo de raiva o tempo inteiro. Aí nesse meio religioso, todo mundo preocupado com ser humilde, criam máscaras de humildade. Humildade não parece humilde. Quem disse que humildade é falar manso? Quem disse que humildade é falar doce? Meninas, mulheres são mais sofisticadas, mais complexas. Amiga, como você está? Meu amor. O que vocês acham? Doce de pessoa. E o veneno destila. Eu posso falar que eu sou um defensor das mulheres, da feminilidade há muito tempo. E eu não acho que isso é um ponto muito negativo da feminilidade. Não é? A feminilidade usa a boa feminilidade, a maternidade, por exemplo, por excelência, usa a habilidade psicológica para até ser política na intimidade. Quem disse que ser político ou política, que se é no dia a dia, eu falei de política partidária, mas a política do convívio entre temperamentos diversos em casa. Uma mãe que tem que acomodar um pai com o filho, a filha com o pai, etc. E uma série de pendências gravíssimas em função não de grandes voos de espiritualidade, mas até da sobrevivência e da harmonia mínimas do seio do lar, da harmonia, da integração do lar. A família às vezes está na iminência do esfacelamento e nós precisamos aplicar, como disse Jesus, sede mansos como pombas e astutos como serpentes, ou astutas como serpentes. Não é astúcia, de esperteza, de querer passar a perna, enganar. Se a gente mentaliza, age e vive assim, eu sou esperto, eu saco, eu seduzo, eu faço um ar de desprezo que o outro vai me dar atenção. Se for uma pessoa de autoestima e a pessoa faz o ar de desprezo para chamar atenção, recebe o desprezo de volta. Você já viu isso? Esse jogo de sedução bem baixo, né? Deixa eu fazer cara de sono, deixa eu fazer cara de desdém. Não vai nem saber o nome. Se é uma pessoa que recebe muita atenção, não é? Já tem autoestima bem consolidada, vai ignorar, vai mandar para aquele lugar. Não é? Então, nós temos um raciocínio rasteiro, baixo, a essa dissimulação feminina transforma a mulher numa bruxa. Era para ser uma diva, vira uma bruxa. Dizer vagabunda e prostituta, não, ofende as prostitutas. Se for profissionais de sexo, merecem nosso respeito, porque dizem o valor e cumprem a tarefa. Já a mulher faz, cruza a perna, mostra, diz que vai dar, consegue o emprego ou consegue o casamento, depois dá quando quer. Então, a prostituta desonesta, mascarada de dama de sociedade. É a primeira vez que eu falei isso nos anos 2000. Que bom que um terço da plateia não voltou mais. Não quero que volte. Não quero parasitas e pessoas desonestas perto de mim. Quero que esse pessoal me deteste e saia antes. Principalmente eu gosto quando a pessoa se levanta do lugar que se entrega, né? Poucas vezes fizeram isso porque as pessoas se entregam mesmo, né? Quando eu estou no meio de uma fala bem dessa, uma pessoa se levanta, todo mundo... Bandida. Olha a bandida se levantando. Aí tem que me engolir até o fim. Porque se Jesus estivesse aqui com um chicote na mão, diria: sepulcros caiados, brancos por fora, cheio de rapina por dentro. Raça de víboras. E andava de braço com a prostituta sumida, com o publicano safado. Publicano, né?
A gente tem uma paixão no país, já que falamos de política, né? De malhar ou empresários, ou políticos, ou gente importante, ou gente influente. E eu vejo muita gente com inveja que, se tivesse oportunidade, faria pior se subisse. Nós não sabemos o que é nem a pessoa ser íntegra. Em vez de ser humilde, Jesus disse: por que me chamais de bom, se bom só Deus o é? Jung falou: estou procurando ser íntegro e não ser justo. Olhem só, o que é justiça? O que é bondade? O que é perfeição? O que é acerto? O que é decência? Amigas, amigos, nós estamos muito longe de alcançar o que sejam essas proposições. Prefiro ser íntegro a ser bom. Obrigado, Jung. Sem ser justo. Sim, eu estava citando, me perdoem de novo a memória, eu estava lembrando exatamente o mesmo padrão. Assim como Jesus disse: por que me dizem bom se só Deus o é? Jung também disse: prefiro ser íntegro ou justo a ser bom. Era justo ou íntegro, e não íntegro a justo. A pergunta foi muito pertinente, porque qualquer pessoa com uma ponta de consciência fica preocupada. Será que eu estou agindo movido por interesse pessoal? Claro, aí onde entra a psicopatia, a sociopatia, que é o caso mais grave no assunto, o que entra de mais sujo e perigoso. Nós devemos verificar se estamos tendo empatia, respeito aos sentimentos dos outros, respeito à posição de outra pessoa. Se eu estou julgando que não me importo, se eu percebo que não estou me importando com os sentimentos de outras pessoas, ou então colocando o que vão pensar de mim, as aparências acima de minha consciência, são dois princípios. Quanto eu estou preocupado em agir com consciência e não pela aparência. Juntamos tudo nisso aqui. Assim nós acertaremos mais. Se entra um pouquinho de ego, uma mãe aborrecida, um profissional indignado. Como vamos separar completamente ego? Só se nós nos mascararmos, nos cindirmos. O ego tem que estar educado, não destruído. Vamos superar o ego, transcendendo-o, a usar sua energia para uma coisa maior. A ira do espírito se parece muito com a do ego. Vocês já viram uma mãe envenenada, apavorada com um filho ou uma filha, tomando uma rota errada? Aí a gente vai se colocar em certos ambientes religiosos, está endemoniada. Chega, tem umas palavras estranhas, né? Está obsedada no meio kardecista. Nos meios cristãos convencionais, endemoniada. Tá possessa. Então, vamos afastar, vamos exorcizar o diabo. Que diabo? Então, Jesus deveria estar profundamente demonizado quando pegou o chicote na mão e revirou as bancas do templo das conveniências humanas, dos interesses diversos, inclusive botar o chinelinho no pé e dizer que é muito humilde porque não cobra nada por seu trabalho. Então vamos fazer o seguinte, então a gente não procura nenhum profissional, ninguém receba salário, ninguém trabalhe, não é? E vamos viver só de ar e de vento. Vamos ser mais profundos. Isso é muito raso. Isso é muito pobre. Por exemplo, Allan Kardec propôs que todos os médiuns trabalhassem, não aqui, vejam, trabalhar com mediunidade é que eu estou trabalhando e não, como todos os profissionais. Eu não estou nem canalizando. E na porta que existe um donativo sugerido, doa quem quiser, quem não quiser pode entrar à vontade. Kardec disse que era para dar de graça o que de graça recebeu. Aí o que Kardec fez o trabalho religioso dele, vivia exclusivamente da venda dos livros dele da Revista Espírita. Então, isso era um conceito para o século XIX, para pessoas do século XIX. Hoje temos que pensar, o que Jesus disse sobre isso? Dai de graça o que de graça recebedes. E em seguida, porque Kardec cortou, o trabalhador é digno do seu salário e disse que os seus discípulos fossem pelas cidades e não levassem nada e comessem do que lhe dessem e vivessem apenas para o trabalho espiritual. Então Kardec não está seguindo Jesus nisso aí. E os apóstolos trabalhavam com mediunidade, os discípulos também. Então, prestemos atenção com as hipocrisias do nosso meio brasileiro que gosta de se encostar de forma vampiresca na boa vontade alheia. Não é? Já viram isso? E o bom é que a pessoa faça o que eu quero, esteja disponível para mim, tudo de graça. Então, procure um bom médico para ver se acontece isso, procure um bom advogado, um bom profissional e coloque-o à sua disposição. Não acontece isso com um terapeuta. Ah, você é psicóloga? Ah, estou com um problema lá em casa. E começa a querer fazer uma consulta de grátis. É nada. Vou falar de grátis mesmo, que é bem isso. É um absurdo tão grande. Aí você fala o seguinte, interessante, apareça no meu consultório. É a orientação que elas recebem na própria academia.
Por que vai baratear o seu trabalho profissional? Por que transformar a conversinha? Mas que coisa grosseira. Essa moça foi grosseira? Ou fui eu que fui invasivo ou invasiva? Querendo me aproveitar da pessoa numa situação, uma máscara de situação social. Nós estamos muito acostumados à malandragem. Muito acostumados. No Brasil, o bonitinho é a pessoa fazer tudo de graça. Nos Estados Unidos, a pessoa estranha. Por que faz de graça? Mas como a pessoa vive? Qual a intenção dessa pessoa? Gera suspeita. E lá o trabalho voluntariado é expansivo, é expressivo e se cobra em sala de aula. Então, sobre isso, tiremos um pouco a pretensão de espiritualidade, de transcendência, de bondade fora de hora. A gente está caminhando para a transcendentalidade, aumentando nosso potencial de solidariedade, até de empatia no nível elementar. Espero ter respondido a questão. Não ficarmos preocupados. O quanto de percentual. Já pensou uma mãe, numa situação, um pai, um profissional, numa situação de emergência? Não sei se tem ego agora. Aí a criança lá não problema. Não, vamos meditar, vamos orar.